sem dúvida nenhuma. Já dá para responder de forma clara aqui. Só a União tem competência para instituir algum tributo em casos de guerra. Mas quando você pensa essa situação, você imagina o seguinte: casos de guerra, guerra externa ou iminência de guerra externa. Tudo bem? Ele falou só guerra, mas de acordo com o texto constitucional, a União só terá condições de instituir tributos no caso de guerra quando essa guerra for uma guerra externa. Ou então quando se tratar de iminência de guerra externa. Quando você pensa nessa situação, você pode lembrar a rigor de um imposto federal, que é o imposto de guerra, ou para quem preferir, o imposto extraordinário de guerra, né, o IEG, Imposto Extraordinário de Guerra, que pode ser instituído justamente em razão dessa situação. Mas também vale lembrar que a União teria condição de instituir um outro tributo. Um outro tributo que, ainda que não seja chamado de imposto, ele pode ser cobrado de forma compulsória de todos nós. Seria o empréstimo compulsório mesmo. Verdade, a União também tem condições de instituir, no caso de guerra, ou iminência de guerra externa, um empréstimo compulsório. Bem, existe essa possibilidade sem dúvida nenhuma. Só lembrando o seguinte, que no caso do empréstimo compulsório, você pode instituir, ou melhor, a União pode instituir esse tributo no caso de guerra, iminência de guerra externa, calamidade pública ou até mesmo em razão de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Você percebeu, portanto, que as hipóteses que autorizam a União a instituir empréstimo compulsório são muito mais amplas se comparadas ao imposto extraordinário de guerra. Bem, então o empréstimo compulsório ele tem um horizonte bem maior se comparado ao imposto extraordinário de guerra. Mas uma coisa é certa, a pergunta do nosso colega foi, quais os tributos que incidem no caso de guerra e se é só a União que tem competência para fazê-lo? Verdade, é só a União, e a União neste caso teria a alternativa do imposto extraordinário de guerra e dos empréstimos compulsórios. Ficou claro então? Mesmo de verdade? Os dois tributos, imposto e empréstimo, apenas de competência da União. Lembrando, o imposto extraordinário de guerra, por lei ordinária, pode ser instituído. Já os empréstimos compulsórios, apenas por lei complementar. Ok? O imposto de guerra, lei ordinária. Os empréstimos compulsórios, por legislação complementar. Vamos partir para mais uma pergunta, então? Vamos lá. Professor, qual a diferença entre a base de cálculo do ITR e do IPTU? Base de cálculo do ITR e do IPTU. A diferença da base de cálculo desses dois impostos, um de competência federal, o ITR, e outro de competência municipal, o IPTU. São os mesmos? Não, naturalmente. Um incidente sobre imóvel situado em zona rural e outro incidente sobre imóvel situado em zona urbana. Tá, tudo bem, isso é claro de perceber. Mas a pergunta dele, mais específica, foi qual a diferença da base de cálculo do ITR e do IPTU? Ora, é simples. É comum você dizer o seguinte, que o IPTU ele tem como base de cálculo seu valor venal, enquanto que o ITR tem como base de cálculo o que a gente costuma chamar de valor fundiário. Tá bom, mas espera um pouquinho. A diferença é só na nomenclatura? Falar em valor venal e falar em valor fundiário? É só, essa é a única diferença? Não, não mesmo. Tá. Os dois acabam representando um mesmo elemento, base de cálculo. Mas pensa na sigla desses impostos. IPTU e ITR. IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. E o ITR, Imposto Territorial Rural. Notou a diferença? Vou destacar para vocês. Primeiro, IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Dá, às vezes, a impressão que o IPTU representa dois impostos. Um imposto predial e um imposto territorial. Na verdade, não se tratam de dois impostos. É um único imposto, mas que incide tanto sobre a construção predial, como sobre o terreno onde essa construção existe. Territorial. Percebe? IPTU, prédio e terreno. Por IPTU, é muito importante verificar o valor da construção como o valor do terreno.
Isso é o que se chama de valor venal. Já no caso do ITR, presta atenção, o ITR, só ITR, ITR, Imposto Territorial Rural. Percebe que no caso do ITR, não tem predial nesse nome, senão seria IPTR, não existe isso, é ITR, Imposto Territorial Rural. O ITR incide apenas sobre o valor do terreno. Sabe o que isso significa dizer? Que, na verdade, quando você pensa num sítio, numa chácara, numa fazenda, num latifúndio, para quem for mais abastado, isso significa dizer que, para efeitos fiscais, é irrelevante o valor da sede da fazenda, de uma piscina, na verdade, que essa fazenda ofereça, uma quadra poliesportiva. Para efeitos do ITR, pouco importa a construção que existe no imóvel. Para efeitos do ITR, o importante é tão somente o valor do terreno. Isso para o caso do ITR. No caso do IPTU é diferente. No caso do IPTU é relevante tanto o valor do terreno, bem como o valor da construção. Ficou claro? De verdade? Mesmo? Mais uma dúvida solucionada? Pois é, essas foram as dúvidas selecionadas para o dia de hoje em relação aos impostos federais. E olha só, mas o nosso programa não acabou, você sabe muito bem que no nosso próximo bloco nós temos o quê? O X da questão. É só mais um instante, aguarde aí. Voltamos então, meus amigos, para o nosso terceiro e último bloco, o X da questão. Para você verificar então como esse tema impostos federais pode ser exigido em provas espalhadas pelo país afora. Vamos partir de pronto já para a primeira questão? Vamos lá? Primeira questão. Primeira questão ilustra a seguinte situação. Diz assim, ó, acompanha comigo. Apesar da autonomia política de que gozam os estados e municípios, o texto original da Constituição Federal vem sofrendo alterações no sentido de se elevar o poder da União de legislar em matéria tributária que afeta os âmbitos estaduais e municipais. Assinale a opção incorreta com relação ao objeto de previsão constitucional relativa a esse tema. Primeira alternativa. Olha só, vamos analisar alternativa por alternativa. Primeira, a União pode, por meio de lei complementar, instituir um regime único de arrecadação dos impostos e das contribuições da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Olha só, acompanha comigo aqui essa primeira alternativa. Está certa ou está errada? Olha, vamos lá. Primeira alternativa, dizendo que a União poderia instituir um regime único de arrecadação referente aos impostos federais, estaduais e municipais, condizentes, na verdade, às micro e pequenas empresas. Será que isso realmente é possível ou não? Olha, meus queridos, essa alternativa está correta. Na verdade, essa alternativa ela dispõe sobre aquilo que a gente conhece como Simples Nacional. É uma lei complementar de número 123 do ano de 2006, o Super Simples ou Simples Nacional. Isso é possível? Sem dúvida. E, de certa forma, não afeta o âmbito dos estados e dos municípios? Afeta. É a União, por legislação própria, afetando o âmbito estadual e municipal. Esse é o Simples Nacional. Isso é perfeitamente possível. Essa alternativa está correta, mas o teste pediu a alternativa errada, a alternativa incorreta. Então, letra A não é, porque o que ela diz é verdade. Tudo bem? Ficou claro? Joia. Vamos então partir para a próxima alternativa? Letra B. Apesar de ser proibido à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, é admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. E aí, como é que fica essa alternativa B? Realmente, está certa ou está errada? A gente acabou de ler praticamente o que está disposto no artigo 151, inciso 1 da Constituição Federal. Lá, você tem a tradução do princípio da uniformidade geográfica, onde realmente é vedado à União instituir tributos federais que não sejam uniformes em território nacional, a menos que seja com o objetivo de conceder incentivos fiscais,
A União pode conceder incentivos fiscais com o objetivo de diminuir as desigualdades socioeconômicas existentes no país?